Bom, que nem nós vimos, a conversão de Paulo é tomada de uma peça grega. Paulo em Areópago é tomado de Sócrates. E assim por diante. O autor não tem a menor fidelidade histórica. Ou seja, é só falsos personagens. Por que ele tomou esses personagens dos gregos lá tudo, né, Ronaldo? Por que será? Será que é porque esses personagens que o autor está citando aqui são reais ou tipológicos? Vamos analisar agora a última parte do vídeo, tá? O livro de Atos, depois do capítulo 8, ele dá uma guinada e passa a narrar basicamente a biografia de Paulo, ainda que discordando das próprias epístolas, que nem nós vimos ali em cima, né? O livro, inclusive, podia se chamar Atos de Paulo, né? Porque os apóstolos saem de cena, Paulo rompe com todos eles e o livro só se foca em Paulo, como se os demais não importassem. E Paulo, né, na sua arrogância, nas suas epístolas, ele fala que era um imitador de Cristo, né? E ele chega, inclusive isso aqui de imitador de Cristo também é dos pais da igreja, né? Desde Clemente lá, Eusébio, usava as mesmas expressões. E Paulo chega a dizer que ele completou no próprio corpo, né, na própria carne, os sofrimentos de Cristo que faltavam a Cristo. É bem estranho, né? Como se o sacrifício de Cristo não fosse perfeito. E o livro de Atos tenta traçar uma biografia de Paulo com uma semelhança à biografia de Jesus, como se os dois tivessem realmente, um fosse um arquétipo do outro, um fosse a tipologia do outro. Só tomar uma água aqui. Por isso muitos críticos dizem que Paulo de Tiana pode ser confundido tanto com Jesus quanto Paulo, porque a história deles é parecida, o autor quer transmitir a mesma mensagem, eles são iguais. E nós vamos ver agora aqui algumas semelhanças, e eu estou usando basicamente o Evangelho de Lucas porque é do mesmo autor, porque como é do mesmo autor vocês vão perceber mais semelhanças, tá? Eu não vou ler tudo aqui, senão vai ficar gigante o vídeo, eu vou só citar as semelhanças entre Jesus e Paulo, ok? Primeiro, Jesus aqui cura um cego e o cego voltou a ver. Paulo também ficou cego após sua conversão e voltou a ver segundo o livro de Atos. Correto? Ah, Ronaldo, isso aí não é nada. Ok. Jesus cura um homem paralítico, né, que é descido lá pelo telhado da casa, segundo Lucas. Um homem que era coxo de nascença. Paulo também cura um homem coxo. Aqui, ó. Quando ele estava em Listra, um certo homem coxo, desde o ventre da mãe, nunca tinha andado, é curado por Paulo. Ok? Jesus repreende os demônios e manda os demônios sair de um endemoniado. Paulo faz o mesmo. Okay, Paulo, perturbado, volta-se para o espírito, ou seja, um demônio, e na mesma hora o demônio sai da pessoa, que nem Jesus. Segundo o autor de Lucas, Jesus ressuscita uma criança que já estava morta, né? Segundo Lucas já estava morta, né? Segundo Marcos não, mas Jesus ressuscitou a menina. Segundo Paulo também, ele ressuscita um garoto que cai morto, né, depois de um longo discurso de Paulo. E aí Paulo vai lá e ressuscita o garoto. Ou seja, os dois fizeram uma ressurreição de uma criança. Segundo o autor de Lucas, Jesus cura a sogra de Pedro, que estava enferma e com muita febre. Segundo o autor de Atos, Paulo também cura uma pessoa que estava enferma e com muita febre. E aí, segundo Lucas, Jesus cura todos que estavam enfermos e doentes. Paulo faz o mesmo em Atos. Cura muitas pessoas que estavam enfermas e doentes. Segundo o autor de Lucas, Jesus cura só se alguém tocar na orla do seu vestido, ou seja, só de tocar na sua veste. E aquela mulher com fluxo de sangue, ela só de tocar na roupa de Jesus, ela se cura. Segundo Atos também, Paulo, até os lenços e os aventais que Paulo vestia, curava os enfermos, que nem Jesus. Quer dizer que Paulo tinha os mesmos poderes que Jesus, de curar só de tocar na sua roupa. Segundo o autor do Evangelho, Jesus é expulso da cidade. Okay, eles expulsam Jesus da cidade. Segundo o autor de Atos também, Paulo é expulso da cidade. Ah, Ronaldo, são só algumas semelhanças. Tem mais. Paulo fez até atos maiores, né, que o de Jesus. Por exemplo, Paulo é libertado da cadeia, as grades são abertas, né, do cárcere. Paulo consegue dominar aqui sobre as víboras, né, coisa que nem isso Jesus fez aqui. Ó. As víboras atacam Paulo e mesmo assim não acontece nada com Paulo. Tá bom? Agora tem mais características aqui, ó. Vamos ver aqui entre Jesus e Paulo. Batismo. Jesus é batizado por João, que significa Deus é gracioso. Paulo é batizado por Ananias, que significa gracioso é Deus. O batizador de Jesus dizia, endireitai os caminhos. O batizador de Paulo se encontra com ele numa rua direita, ou seja, um caminho direito. Jesus é considerado um Deus em Listra, na Galácia. Paulo é considerado um Deus, segundo Atos, capítulo 14, 11 e 12. Jesus e Paulo curam muitos doentes em várias passagens. Ambos ressuscitaram uma pessoa.
Ambos fazem suas pregações em torno de um mar. Jesus em torno do mar da Galileia e Paulo em torno do mar Mediterrâneo. Ambos passam por uma tempestade. Jesus acalma uma tempestade no barco e Paulo vive uma tempestade no Mediterrâneo. Ambos são expulsos da sinagoga. Jesus em Lucas 4:28 e Paulo em Atos 14. Ambos sofrem conspirações dos judeus. Jesus em Lucas e em várias passagens, e Paulo em Atos 20, no capítulo 23 e no 25. Ou seja, os dois em várias passagens sofrem perseguição dos judeus. O destino das viagens final de Jesus é Jerusalém. E a de Paulo também, exceto quando ele é prisioneiro. Mas o destino final dele era Jerusalém. Os dois preveem sua morte, tanto Jesus quanto Paulo. Os dois são presos pelo mesmo motivo. Jesus depois do tumulto lá dos templos, quando Jesus expulsa os cambistas do templo, e Paulo depois do tumulto no templo, em Atos 21. Os dois são interrogados e agredidos por sacerdotes no Sinédrio. Vocês podem ver aí, Lucas 22, 23, Atos 21, 23. Os dois são absolvidos por um prefeito romano. Jesus é absolvido por Pilatos, segundo Lucas 23, 11 e 13, e Paulo é absolvido por Festo. E os dois continuam condenados, depois da absolvição. Os dois são absolvidos por um Herodes. Jesus é absolvido por Herodes Antipas e Paulo é absolvido por Herodes Agripa. E os dois morrem e aparentemente ressuscitam. Jesus morre, segundo o Novo Testamento, ele ressuscita. E Paulo é apedrejado e considerado morto, segundo Atos 14 e 19, mas depois ele ressurge. Ou seja, ele se recupera. Coincidência, pessoal? Ou será que isso aqui é meramente uma construção? Analise aí, será que é normal tantas coincidências? Nós vamos ver mais coincidências ainda. O autor de Atos, no primeiro capítulo do seu livro, ele se foca em Pedro e na igreja primitiva. Depois o livro se foca só em Paulo. Só que algumas características de Pedro na igreja primitiva se assemelham também com as de Paulo. Ou seja, essas mesmas características aqui, algumas que são semelhantes a Jesus, o autor diz que também eram semelhantes a Pedro. Espera aí que eu me perdi aqui um pouco, perdão, deixa eu descer aqui. Pronto. A cura de um coxo. Pedro curou um coxo desde o ventre materno, assim como Jesus e Paulo também. Os três. Coincidência? Não sei. Fuga da prisão. Tanto Pedro quanto Paulo têm uma fuga miraculosa da prisão. Quando o anjo chega, abre a cela da prisão, rompe as correntes e permite que os dois fujam. Coincidência? Tanto Pedro quanto Paulo foram presos em épocas diferentes e libertados por um anjo? Pode ser. Vamos continuando aqui. Batismo com as mãos. Tanto Pedro quanto Paulo impõem um batismo, colocando a mão sobre as pessoas. Encontro com falso profeta. Tanto Pedro quanto Paulo encontram um falso profeta, Aqui o Pedro é, no caso, Simão, daí vem o termo simonia, que é comprar bênçãos de Deus. E Paulo encontra um falso profeta chamado Bar Jesus. Coincidência? Ressurreição. Pedro ressuscita uma pessoa, que também faleceu. É uma discípula chamada Tábita, cuja filha faleceu. E Paulo ressuscita o garotinho ali que nós já vimos. Coincidência? Então deu a entender que o autor pega uma história que era atribuída a Pedro, alguns milagres, algumas coisas, e ele reconstrói, reconta, atribuindo a Paulo. Onde é que estava aqui? A semelhança é tão grande que até a Bíblia de Jerusalém comenta que Lucas pode ter criado estes temas, ou seja, criado, essenciais da pregação primitiva, ou seja, não é uma história real. Pode ter sido meramente uma criação de Lucas, para tentar atribuir que a igreja primitiva tinha os mesmos sinais, tanto com Pedro quanto com Paulo, e que eram os mesmos sinais de Jesus. Ou seja, é histórico isso? Provavelmente não. O autor de Atos menciona também um tal de Estevão, que nenhum outro autor bíblico viu ou mencionou sequer, e que não parece ser real também. Primeiro que as características desse Estevão, que ninguém viu, só o autor de Atos, é bem idêntica de Jesus. E dá a entender que Lucas constrói um personagem usando Jesus como base. Assim que ele fez ali com o Paulo, dá a impressão que ele fez o mesmo com Estevão, dando a entender que Estevão era o novo Jesus. Por exemplo, sinais e prodígios. Tanto Estevão quanto Jesus faziam sinais e prodígios. Levado ao Sinédrio. Ambos foram levados ao Sinédrio, sob falsas testemunhas. Tanto Estevão quanto Jesus foram acusados com falsas testemunhas.
acusado de destruir o templo. É a mesma acusação de Estevão é a de Jesus. Nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazareno há de destruir esse lugar. Ambos agiram com mansidão em seus julgamentos, tanto Estevão quanto Jesus. Ambos deram uma exclamação antes de morrer. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, a exclamação de Estevão. Jesus também exclamou, Eli, Eli, lama sabachthani. Repartiram as vestes de ambos. Aqui, repartiram as vestes de Estevão, depusaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e repartiram as vestes de Jesus. Ambos renderam o seu espírito. Estevão disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o seu espírito. E os dois perdoaram os seus algozes. Senhor, não lhes impute este pecado. Segundo Atos, Estevão disse isso. E Jesus disse, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Coincidência os dois fazerem as mesmas coisas, pessoal? Esse Estevão que ninguém viu e Jesus? E a Bíblia menciona um tal de Tiago, que era muito importante. Eu não vou ler tudo aqui, tá? Que eu já vou finalizar o vídeo. Mas a Bíblia não menciona como esse Tiago morreu. O autor de Atos só menciona um outro Tiago, que era um irmão de João, e não o irmão de Jesus, que morreu à espada. E os relatos do Tiago, que supostamente existiu na história secular, nós temos vários relatos que mencionam a morte desse Tiago. Como aqui na Antiguidade Judaica de Joséfo, ele menciona a morte desse Tiago. Nós temos também um relato apócrifo de Pedro, que menciona a morte desse Tiago. E nós temos também o testemunho dos pais da igreja, que menciona a morte desse Tiago, aqui, fragmentos dos atos das igrejas. E também nós temos tudo isso. Só que o que nós temos em comum com esses relatos aqui? Que um certo Tiago morreu no templo, foi no templo, discursou e morreu. Ele irritou um grupo de religiosos que tentaram jogá-lo no templo. E Paulo provavelmente foi um responsável. E Tiago foi apedrejado, mas não morreu, foi assassinado logo em seguida. Isso segundo esses relatos paralelos. E apesar desses três relatos que têm pontos em comum, Lucas não menciona nenhum dos três. Nem dos pais da igreja, nem do apócrifo, nem de Joséfo. Ele não falou como o Tiago morreu, que é de uma forma bem idêntica a desse Estevão, que ninguém viu, só Lucas. Então eu fiz aqui uma tabelinha para vocês verem por que esse Estevão que Atos menciona pode ser meramente uma malandragem do autor, que pegou a história desse Tiago, a morte dele, e jogou lá nesse tal de Estevão, um personagem que ele criou, fazendo uma tipologia com Jesus. Aqui, nós temos fontes que dizem que eles foram... o Estevão de Atos, ele enfureceu os religiosos, que nem no apócrifo de Pedro e no Atos da igreja. O Estevão de Atos tem uma visão lá dos céus e testemunha isso, que nem no Atos das igrejas. O Estevão lá de Paulo grita com grande voz, não sei o que, e as pessoas se avançam contra ele, que nem no apócrifo e que nem no relato dos pais da igreja. Ele foi expulso da cidade e apedrejado, que nem no relato do pai das igrejas e que nem no relato de Joséfo. Aí ele foi apedrejado, que nem no relato dos pais da igreja. Aí Saulo, alguém consentiu com a morte dele, como diz lá no relato apócrifo, como diz nos pais da igreja, e como dá a entender Joséfo sobre o jovem Anano. Quem quiser ver depois tudo ali, os detalhes no esboço, eu tenho um vídeo já sobre isso, tá? Então, resumindo, é só uma história construída pelo autor Lucas, ok? Lucas faz toda essa construção aqui, constrói um lençol lá que Pedro viu, constrói um Estevão que não existiu, constrói milagres lá de Pedro e Paulo, sendo paralelos, milagre entre Jesus e Paulo também fazendo um paralelo, porque não é uma história real, é só uma tipologia, uma lenda, não é uma história real. Então o livro de Atos, finalizando aqui o vídeo, ele é um livro histórico? Com certeza não. Nem a data, os personagens, o batismo de João, chega a ter absurdos cronológicos e contradiz todos os outros livros da Bíblia. Então Atos provavelmente é um livro de Clemente de Roma, que foi construído meramente e basicamente só para fazer uma harmonização entre os evangelhos e as epístolas de Paulo, tá bom? Quem quiser esse esboço aí me pede, eu vou deixar até em PDF para quem quiser ler e analisar tudo isso e tirar suas próprias conclusões, ok? Paz a todos.